Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 7 de julho de 2025, uma segunda-feira com 21 graus aqui em Ribeirão Preto, uma manhã ensolarada, tá? Mas o sol não está sendo suficiente para esquentar, não. Está ensolarado, mas a temperatura está em 21 graus. A chuva, possibilidade zero de aparecer hoje, segundo a meteorologia, né? A umidade relativa do ar está em 50%, mas não se iluda, ela vai cair abaixo dos 30% hoje, está bem seco, está complicado. Quero fazer um alerta aqui para você que tem costume de colocar fogo. Não coloque fogo nem em terreno baldio, nem em mato, nada. Essas coisas, nesse momento, não é favorável e pode te causar uma multa aí, tá? Então você pode ser penalizado aí e receber um convite de reclamações lá na justiça, né? Alguém que reclamou por causa de você e você ser penalizado, não somente por isso, tá? É crime. Colocar fogo no ambiente municipal aqui em Ribeirão Preto é crime. Não pode colocar, não. Às vezes você está querendo fazer para poder limpar um terreno. Nesse tempo de dificuldade é a pior coisa que você pode fazer. Só vai atrapalhar e fazer com que a qualidade do ar caia mais ainda. Então, a melhor coisa que você tem para poder fazer é não colocar fogo nessas coisas, nesses matos, nessas latas, nessas coisas que acabam trazendo problemas para a saúde de muitas pessoas. Hoje a temperatura máxima vai até os 26. Nós tivemos a mínima 10 graus logo pela manhã, então temos aí uma amplitude térmica de 16 graus. Essa diferença entre a máxima e a mínima tem causado grandes problemas respiratórios, pulmonares e até cardiológicos. Tem gente reclamando de problemas cardiológicos aí por causa dessa oscilação de temperatura aí. A temperatura muito baixa acaba tendo alguns probleminhas aí, então é bom que você procure aí as informações com o seu médico, com aquele que é responsável por acompanhar a sua vida aí, e nesse momento você tomar algumas providências para que você não sofra nenhum dano, né? Frio demais nos pés, na cabeça. Eles falam para a gente deixar as janelas abertas e nos agasalharmos bem, né? Então, são recomendações que são colocadas para todos, mas que você precisa também dar uma olhadinha aí com o seu médico, com aqueles que são os estudiosos aí da situação, para que eles te passem qual é a melhor coisa a se fazer, se é umidificar o ambiente, deixar tudo aberto, colocar bastante agasalho, isso, colocar agasalho, colocar gorro. Tem gente que gosta daquele gorro, aquilo me perturba um pouco, mas é bom, porque ele tampa aqui os ouvidos, isso aqui. Então, se você tem aí condições, faça isso. E também coloque aquela outra situação, né, de você colocar meias também para poder aquecer os pés. E um ambiente bem favorável, sem fungos, sem aquelas ácaros, já vai ajudar também na situação de ter problemas respiratórios, tá? Eu tô melhorando e tô melhorando, graças a Deus. O inverno é assim mesmo, tem os seus problemas, as suas dificuldades, as suas necessidades, assim como todos os estágios da vida de cada um de nós, né? Então, o inverno traz esses problemas. Aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, ainda temos muita influência. Ribeirão Preto ainda tem muita influência de tudo aquilo que acontece no sul do país, tá? Então, esfria lá, realmente acaba esfriando um pouco aqui, não com tanta intensidade quanto lá no sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, mas também somos afetados aqui muitas vezes. Às vezes acontece da frente fria passar e se dirigir direto, só pega ali São Paulo, aquele pedaço de São Paulo, Mato Grosso do Sul e vai embora para lá. Mas de vez em quando o norte do estado de São Paulo e o sul de Minas aqui recebem essa friaca. Então é bom a gente se prevenir, se precaver aí para não ter problemas maiores, ok? Dado esse recado, fica aqui o alerta para não colocar fogo, tá? Isso é um alerta para não colocar fogo, que isso é crime, tá? Essa situação aí na zona urbana em Ribeirão Preto é crime.
Zona rural também tem algumas coisas aí que eu não vou entrar no mérito da questão, mas quanto a não colocar fogo nos canaviais, né? As usinas, as empresas aí, açucareiras não estão autorizadas a colocar fogo nos canaviais, não, ainda que estejam em situação favorável para a colheita, né? Mas alguns dizem que favorece os colhedores de cana, que acabam com muitos animais peçonhentos, mas mata muito passarinho também e polui bastante o ar. Então aí fica a cargo dos especialistas, eles que sabem essa situação. Eu não gosto de queimada, causa uma sujeirada tremenda, as mulheres ficam tudo bravas, né, com aquelas fuligens que vem voando e acaba tendo uma sujeira tremenda nas casas. Mas o pior é a qualidade do ar, que afeta tanto os jovens, adolescentes, adultos, crianças e os idosos. Esses sofrem demais. Então, passando daqui para poder falar algumas coisas também a respeito daquilo que acontece dentro da casa de cada um de nós. São os alertas, né? Conselhos. O primeiro conselho é: limpe a sua casa, limpe o seu ambiente aí. Para quê? Para que você não tenha nem os escorpiões, nem o mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Os escorpiões, a picada dele é terrível, terrível. Quem já tomou uma picada de escorpião sabe o que é que eu estou falando. Então, a situação hoje é dizer para você, ó, não dê espaço, tem um mosquito voando aqui, não dê espaço para que esses bichinhos, esses animais peçonhentos, venham fazer morada dentro da sua casa, né? Então, havendo possibilidade, faça aí uma limpeza, tira tudo aquilo que é de problema. Os escorpiões gostam de lugares sujos, tá? Escombros, resto de material de construção civil, telhas, tijolos, madeiras, latas, aquelas ferragens, tudo que puder ajuntar sujeira, folha, galhos, coisas velhas aí, tem que ser tirado, porque senão os escorpiões vão aparecer junto com os ratos, com cobras, com lagartixas, com aranhas, com muitas coisas aí. Isso também, os nossos amigos são maiorzinhos um pouco, né? Isso. Então, a ideia eu estou respondendo aqui porque tem algumas pessoas que são novas na live, não sabem que a gente pede para não falar nada nesse momento, mas já eles ficam sabendo e aí não vai ter mais problema, tá bom? Não tem problema, depois a gente explica. Aí tem uma coisa aqui, ó. Você limpando o seu ambiente, a sua casa, você vai evitar de ter o mosquito da dengue aí perto de você, tá? Você evitando ter a dengue perto de você já está fazendo uma grande obra, tá? Por quê? Porque o mosquito da dengue ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, quando hemorrágica, pode te matar. Então a dengue mata mesmo, tá? Um mosquitinho de nada pode te levar a óbito, ok? E os escorpiões, aquele velho problema, né? Uns sintomas da picada aí que varia de muitas pessoas. Entre um e outro, aqueles que têm uma comorbidade um pouco pior acabam sofrendo um dano maior, entendeu? Então, além da dor, tá? Que é doído. Então, não queira ter esses bichinhos perto de você. E outra coisa, não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, principalmente nesses dias muito secos, tá? E que tem muito sol incidindo sobre a terra, você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. O correto é fazer antes das 10 ou depois das 16. Exercícios físicos ao ar livre, tá? Pra rua aí. Isso. Então fica mais fácil quando a gente fala desse jeito, né? Na rua, andando aí pra rua, nas praças, onde não tem uma sombra, fazer um exercício onde você vai perder muito líquido e acaba perdendo coisas que você não precisava perder, né? É isso. Hoje nós estamos encerrando a nossa situação, o nosso estudo aí de ansiedade, né? Tem gente que gostou demais, tem outros que acham que ficou falando de ansiedade por muito tempo, que ela fica preocupada com essa situação, e cada um uma coisa, né? Como a gente não consegue agradar todo mundo, a gente faz uma semana sim, uma semana não, e vamos fazendo. Então, mas existem alguns frutos, e eu gostaria que você, mesmo você que não está gostando muito de estar falando de ansiedade,
O que eu fico olhando e acho interessante é que muitas pessoas que estão aí reclamando, que está falando é muito tempo, é não sei o quê, queria oração imediata, que aqui entra já fazendo a oração. Nós não vamos mudar, tá? A oração vai ser sempre depois da gente explanar algum texto aqui ou falar de algum assunto. Então, se você quiser, você pula aí o vídeo, vai lá pro final, lá no final tá a oração, mas você não vai aprender. E na hora que você precisar, tem gente que só sabe receber a oração, né? Na hora que precisar lutar sozinho, não tiver ninguém para orar, não sabe nem orar, não sabe pedir. Aquela situação de falar assim, ó, buscar-me-eis e me achareis. Para por aí, e depois? Mas quando? Quando que a gente vai achar o Senhor? Porque o Senhor está falando aqui, buscar-me-eis e me achareis. Não, na sua ansiedade você... eu vou buscar então, vou buscar porque eu vou achar. Não, não é assim. Tem um outro pedaço do versículo que está para frente, que na sua ansiedade você não deixou que fosse lido ele. Entende? Buscar-me-eis e me achareis. Então eu vou buscar o Senhor. Tem que buscar mesmo. Mas quando? Quando me buscares de todo o vosso coração. Se não estiver buscando de todo o coração, não vai conseguir. E aí as pessoas não leem a segunda parte do versículo e aí fica achando que tá tudo certo, tá tudo bacana, não é? Aí, na ansiedade, acabam não entregando a ansiedade nas mãos do Senhor e muitas vezes nem tá precisando parar. Tem quem estava reclamando ontem, eu sei que vocês lembram da nossa conversa ontem, né? Quem estava reclamando era uma pessoa que, isso, é a senhora mesmo, que está deitada numa cama e não vai para lado nenhum. Infelizmente, ela nesse momento ainda não recebeu, não recebeu a cura. Está deitada na cama, não é? E aí depois ela falou, o senhor está com razão, viu, pastor? Eu falei, infelizmente é essa a situação. Porque não tem pra onde ir, não vai fazer nada. Você está com alguma coisa para fazer? Tem louça para lavar? Tem algum que não pode fazer? Então, não sei por que está querendo que faz com 5 minutos, com 2 minutos. Eu que deveria ser o mais interessado, não estou com tanta pressa assim, já tem 12 minutos que nós estamos falando. Os frutos de entregar a nossa ansiedade a Deus. Sabe o que é fruto? Assim, os benefícios de você entregar a sua ansiedade a Deus. Quais são os benefícios? O que é que acontece de bom para você se você entregar a sua ansiedade nas mãos de Deus? O que vai acontecer? O versículo que a gente tem usado todos os dias aqui, nós temos falado dele, 1 Pedro 5:7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, é essa versão na linguagem de hoje, né? Nova tradução na linguagem de hoje. Algumas pessoas me perguntam o que é esse LTLH. É isso, nova tradução na linguagem de hoje. Tem uma linguagem mais acessível, mais fácil para você entender a Bíblia. Eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas que estão vivendo nesse tempo não terão reclamações, não poderão reclamar que não entenderam a palavra, porque tem Bíblia para todo quanto é gosto, para toda e qualquer situação, para toda e qualquer posição, seja social, econômica, política e até educacional. Às vezes a pessoa, eu não entendo muito, tem umas palavras que são complicadas. Essa aí não tem jeito de reclamar não, né? Entreguem todas as suas preocupações a Deus. Olha que situação. Entregar, vai lá e entrega para Ele, pois Ele cuida de vocês. Não entendeu o quê? Tá mais do que explicado. Se for pegar algumas versões diferentes desta, você vai ver que tem algumas palavras que vai lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Pode ser uma situação que você vai falar assim, não entendo muito bem, umas palavras meio complicadas, mas essa aí dá para você entender, não dá? Então, quero convidar você para poder olhar aqui comigo uma situação. Presta bem atenção nisso aqui. Vamos olhar certinho, que a gente vai ver. Os frutos de entregar a nossa ansiedade a Deus. Os benefícios. Os benefícios de entregarmos as nossas ansiedades a Deus. Quais são? Eu coloquei 3. A primeira coisa, que é a coisa mais que não conta para
para vender em lugar nenhum. Não tem como comprar paz. Já viu isso? Não existe um lugar que vende, me dá um pacotinho de paz. Não tem. Então, quando Paulo está falando aos filipenses aí, ao pessoal de Filipe, no capítulo 4, versículo 7, ele está dizendo o seguinte, presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, e a paz de Deus, que ninguém, eu vou ler todas elas na linguagem de hoje, tá? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o vosso coração e a vossa mente. Outra versão diz, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. É isso. Diferente da tranquilidade humana aí que a gente sempre tem visto, nós temos visto aí que existem paz que depende das circunstâncias. Mas a paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela não depende. Ela depende de uma situação que é sobrenatural. Essa paz sobrenatural, ela é diferente da paz humana. Ela é diferente porque ela não depende dessas circunstâncias aqui, físicas, nossas, mundo. Ela é uma paz que é um escudo divino contra o caos emocional. É isso. O caos tá aí, existe. Eu não posso negar para você que não tenha caos. Existe caos. Mas essa guarda integral de Deus para cada um de nós, que protege tanto o nosso coração quanto a nossa mente, os pensamentos, o coração, emoções e a mente, pensamentos, é uma paz que é diferenciada. Por isso que Jesus falou assim, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Aí ele pega e fala, tem uma outra paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então o mundo tem uma paz. Tem a paz momentânea, passageira. A paz que ele nos dá, que ele nos oferece, é essa que excede a todo entendimento. Então, quando Paulo escreveu aos Filipenses, Paulo estava preso. Mas ele declarou aos Filipenses, do capítulo 4, verso 11 até o 13, que a verdadeira paz vem de quem temos. De Deus. Não do que temos, mas é de quem nós temos. Não é de coisas, não é de situações, não é de posições, não é de dinheiro no banco, não é de carro, de casas, de moto, não é nada disso. A verdadeira paz, ela é de quem? Quem é que está no comando da sua vida? Deus. Opa! A paz que excede a todo entendimento está à sua disposição. Então, quando a ansiedade te atacar, declare que a sua paz, diga para ela, a minha paz está em Cristo, não nas minhas condições. E se você ver, tem um texto, acho que é João no capítulo 14, versículo 17, o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, versículo 17, fala bem isso. A minha paz está em Cristo, não nas minhas condições, nas minhas situações, seja elas financeiras, posições sociais, econômicas, políticas. Não, a minha paz é diferente, a minha paz está em Cristo. Então, a paz interior que excede a todo entendimento é o primeiro benefício de entregar a nossa ansiedade ao Senhor. Aí, tem também uma outra situação que eu anotei aqui, ó. Eu anotei aí, você vai ver aí, ó. Renovação das forças. Isaías, no capítulo 40, versículo 31, né? Ele fala esse versículo que eu gosto muito. Mas os que confiam no Senhor, precisa confiar no Senhor, recebem sempre novas forças. Voam como águias. Voam nas alturas como águias. Correm e não ficam cansados. Isaías estava dizendo numa situação aí que você fala, será que se eu colocar toda a minha confiança no Senhor,
eu vou receber mesmo novas forças? Você está aí hoje. Não sei como é que você chegou até onde você está, mas se bem ou mal você chegou. E se está mal, pode prestar atenção que você não colocou a confiança no Senhor. A primeira análise que eu posso fazer nessa situação é que Deus renova e revigora quem descansa nele. Primeira coisa. Só vai acontecer para quem descansa nele. As águias voam acima de tempestades. E essas histórias você já deve conhecer muito. Assim, você não sofre o dano da tempestade. Quem espera no Senhor supera, está acima das crises, das situações. Ah, vai passar? Vai ter. Mas só que vai estar acima. Elias, quando estavam fugindo de Jezabel, 1 Reis, capítulo 19, eu acho que é. Dá uma olhadinha lá depois. Vai pausando o vídeo aí, porque eu não posso ficar lendo tudo, porque senão vai ficar muito grande. 1 Reis, no capítulo 19, fala que Elias foi fortalecido por Deus com comida, descanso e uma nova missão. Foi fortalecido por Deus com comida, descanso e uma nova missão. Então, não é só também renovar as forças. Renova as forças, sim, mas para uma nova missão. Não é sem motivo, não. A aplicação nessa situação aí, que eu gostaria de colocar para você, é justamente isso. Descansar. Muitas vezes, se você for pegar aí o Salmo 23, versículo 2, você vai ver aí que esse descanso é tão bom, é tão palpável, tão cheio de sentimentos, que você mesmo colocado aí em uma cama de hospital, um leito de hospital, dentro de um quarto, às vezes você está cercado de amigos aí, de pessoas que estão passando dificuldades piores que a sua. Mas se a sua for a pior, você pode descansar no Senhor. É isso que o versículo está dizendo. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Eles voam nas alturas como águias e correm e não ficam cansados. Quer coisa melhor? Depois você dá uma lidinha no Salmo 23. Eu já deixei isso como tarefa para alguns, né? Quem sabe você que está chegando aí está precisando ler o Salmo 23 também, versículo 2. E alimentar-se da palavra, Mateus no capítulo 4, versículo 4 também, para ser renovado. Alimente-se da palavra. A aplicação para isso hoje é: descanse no Senhor. Salmo 23, versículo 2. E alimente-se da palavra. Mateus capítulo 4, verso 4. Isso, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Aí você vai ser renovado. Beleza? Então, a primeira coisa que eu coloquei para você, paz interior que excede todo o entendimento. Quem entrega a ansiedade nas mãos do Senhor tem paz interior que excede a todo entendimento. E que mais? Renova as suas forças. E por último, aquilo que eu coloquei aqui, que é o testemunho vivo ao mundo. Isso, tem um testemunho aí. Mateus no capítulo 5, versículo 16, a Bíblia na linguagem de hoje traz esse versículo aí dizendo assim também: a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam. Se não for para que os outros vejam, não adianta. As coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Olha aí, para louvar ao Senhor, para engrandecimento do nome do Senhor, para que seja Ele exaltado e não você. Você vê que fala assim, ó: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam. Beleza, tá vendo? É muito bom. Vejam as coisas boas que vocês fazem. Tá fazendo coisa boa? É bom que veja. E aí sim, aí vem o fruto daquilo que você tá falando. Olha lá. Isso, louvem o Pai. Agradeçam o Pai de vocês que está nos céus. Simples assim. Nós podemos olhar e ver no mundo que está cheio de ansiedade, que quando aparece um crente sereno, tranquilo, tem até um louvor que fala, né? Calmo, sereno e tranquilo,
sinto descanso neste viver. A serenidade do crente chama a atenção não para ele, mas para Cristo. Porque importa que ele cresça e que você desapareça, que você diminua. Aí fica aquela situação de dizer assim, por que você está no meio dessa turbulência toda, no meio de todo esse barulho, dessas notícias ruins, contrárias? Como é que você consegue? Porque eu entreguei a minha ansiedade nas mãos do Senhor. Aí as pessoas vão ter a atenção voltada para Cristo. E como é que eu faço isso? Como é que eu posso ter também essa paz? E aí sim começa a pregação do Evangelho. Então, um crente que vive em paz glorifica a Deus e atrai os que estão aflitos para o Senhor. Vira um imã de pessoas. Aí vai aparecer gente de tudo quanto é situação, querendo saber como é que faz para poder ter essa paz. Essa paz que, mesmo estando no meio de uma tempestade, de uma turbulência, ela faz com que ele esteja sereno e tranquilo. Então o propósito é glorificador. A paz não é só para o nosto benefício, não. Às vezes a gente fica pensando que é só para o benefício de cada um, mas para atrair outros a Deus. Este é o benefício. Às vezes o benefício pode ser que seja para você também, porque você, não sentindo aquela angústia, aquela tribulação, aquela ansiedade, aquela situação de estar muito preocupado com o futuro, que é a ansiedade, né? Aí você ainda atrai outras pessoas para o Senhor, querendo saber, mas como que você consegue ficar tão tranquilo no meio de uma turbulência dessa, no meio de um monte de problema desse? Como é que você consegue? A tempestade está aí, o barulho está fazendo, está para todo lado e você... Como é que você consegue? É porque a minha ansiedade está nas mãos do Senhor. Daniel, quando na cova dos leões, capítulo 6 de Daniel, ele manteve tanta paz que o rei Dario, o rei Dário, né, reconheceu o poder de Deus. Se você ler lá o capítulo 6 de Daniel, você vai ver e fala assim, como assim? O cara está sendo jogado na cova dos leões, não reagiu, não esperneou, não fez nada, e o rei, que estava lá desesperado, ficou sem dormir. A Bíblia não fala, mas eu creio que Daniel, depois que viu que o anjo do Senhor havia fechado a boca dos leões, ele fez os leões de travesseiro. Eu creio. Não, peraí, eu vou ficar aqui no meio de vocês, porque aqui pode fazer frio, e deixa eu ficar aqui para poder me aquecer. A Bíblia não fala isso, mas eu posso ter esse direito de pensar isso. Vou me achegar no meio de vocês aqui e me aquecer junto com vocês, porque nesse momento era para mim estar na barriga. Mas a minha ansiedade não está colocada nas minhas mãos, ela está entregue nas mãos do Senhor. Os meus medos estão na mão do Senhor, então hoje vocês vão ter que me aquecer. E aí, quando no outro dia o rei que saiu lá do palácio vem à boca da cova onde Daniel estava jogado, o coração dele estava pequeno. Porque vai chegar lá, vai estar tudo estraçalhado, só vai ter a túnica dele jogada para fora, o leão comeu tudo. Eu penso que eram os pensamentos do rei Dario aí, até chegar na porta da cova dos leões. Quando ele fala com Daniel, Daniel, o seu Deus pôde. Lá de baixo vem uma voz dizendo assim, o meu Deus, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Mas como? Como é que você está nessa paz? Não, a minha vida está entregue nas mãos do Senhor. A minha paz não é do mundo, não é essa paz passageira, é uma paz que excede a todo entendimento. Então, às vezes acontece de ir a alguns velórios onde a pessoa que está dentro do caixão ali, né, com um semblante muito tranquilo, sorrindo, e aí as pessoas, nossa, ela tá feliz. Assim, ela viveu a vida
servindo ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, confiando as suas ansiedades, problemas, necessidades no Senhor. Qual é a dificuldade? De saber que esse semblante encorajador dele aí, ou dela, feliz, é por causa daquilo que fazia? Ou de como ela conduziu a sua vida? Já em outros lugares, às vezes acontece de ir em alguns velórios, pessoas que eram perturbadas totalmente, que você chega lá, a fisionomia do sujeito ou da sujeita, né, não está tão boa assim. Então, a aplicação para isso aí tudo, existe uma aplicação prática para isso aí, tá? Use sua história de superação da ansiedade para encorajar os outros. Encoraje outras pessoas. Use essa sua história para mostrar para outras pessoas que existe um Deus que faz a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Na vida daqueles que aceitarem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Em 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Depois eu vou ver se eu consigo relacionar tudo isso, colocar aí para vocês. É porque eu vou falando aqui conforme vem na minha mente. Você tem que usar essa história de superação da ansiedade não somente para o benefício próprio, mas para que você possa mostrar para as outras pessoas, ainda que você não abra a boca para dizer assim, ó, eu estou aqui com um diagnóstico que é complicado, mas a minha confiança está no Senhor. A última palavra não é o médico que dá, não é o advogado, não é o juiz, não é seja lá quem for. A última palavra quem dá na minha vida é Deus, então a minha ansiedade está colocada nele. Então essa é a aplicação prática dessa situação de colocar a sua ansiedade no Senhor. Você precisa encorajar outras pessoas, levar outras pessoas a servir a Deus, a serem atraídas a Deus, por causa da sua serenidade, por causa da sua situação de glorificar a Deus mesmo em meio às dificuldades? Ou você acha que Daniel era diferente de nós, que não tinha os seus problemas e as suas dificuldades também? Sendo perseguido por todos os lados, cheio de homens e mulheres que estavam ali para poder querer governar, ajudar o rei naquela situação, ou querer influenciar uma nação. E aí, você acha que não era toda hora que tinha alguém armando uma cilada para ele? Ou querendo colocá-lo em uma cova diferente? Daniel também sofreu. Sadraque, Mesaque também, e Abednego também sofreram. Elias também foi perseguido. Pode olhar para você ver. Todos aqueles que passaram em alguma situação servindo ao Senhor foram confrontados. Sim, tem confronto, mas você tem que estar firmado na rocha, saber que a sua ansiedade vai produzir coisas boas na vida de outras pessoas. Então qual é a melhor coisa? Os frutos ou os benefícios? Entregar a sua ansiedade nas mãos de Deus, paz interior que excede a qualquer entendimento. Ninguém vai entender. Renovação das forças. Você vai se renovar as suas forças como das águias. E o testemunho vivo ao mundo. O mundo vai enxergar isso daí. Então, a conclusão que nós chegamos é que, presta atenção aqui nisso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante mesmo. Cliquei errado aqui, mas deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Experimentar a paz de Deus, quando você entrega as suas preocupações, tem que ser feita via oração. Entregue as suas preocupações hoje mesmo em oração ao Senhor. Entrega para Ele. E depois você vai me contar se o seu sono à noite não foi reparador e tranquilo. Deixe que Ele renove as suas forças. Vai meditando aí em Isaías 40, 31, todos os dias. Medita aí para que você possa ter as suas forças renovadas todos os dias. E uma outra coisa aqui. Seja luz. Compartilhe a sua vitória sobre a ansiedade com todos aqueles que
estiverem ao seu redor. Compartilha com eles. É mais fácil você fazer isso do que ficar vivendo, sofrendo, reclamando. Lembra que eu sempre falo? Deus não responde reclamações, lamentações, murmurações, não responde. Ele responde fé. Então eu quero deixar para você um versículo final aí. É no capítulo 4, versículos 6 e 7 de Filipenses. Eu vou deixar aí. Vou colocar aí embaixo. Aí embaixo. Não andem ansiosos por coisa alguma. O outro versículo 7 diz assim: e a paz de Deus guardará vocês. É isso. Não precisa ficar nem um pouquinho preocupado com aquilo que está acontecendo ao redor ou longe, perto de você. Quem sabe nesse momento você está muito preocupado com muitas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Ansioso por tudo aquilo que está, ou ansiosa por tudo aquilo que está acontecendo no mundo, com aquilo que está acontecendo aí ao seu lado dentro de um ambiente hospitalar. Isso não vai te ajudar. A melhor coisa que você tem a fazer é entregar a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Beleza? Nós falamos que ia fazer com 50 hoje, né? Tem muita gente aí que, 50, nossa, quase uma hora. Mas você vê que passa voando, né? Mas hoje nós vamos orar, e eu preciso orar por aquelas pessoas que ontem eu não orei. Lembra que eu fiz uma oração genérica? E se você não tem aí a sua relação de oração, você precisa fazer. Faça uma relaçãozinha aí pequena. Lembre-se que Deus responde fé e que as suas ansiedades muitas vezes podem estar nessa situação. Saber o que vai acontecer com o Zé, com o Mané, com o Tião, com a Dona Maria, com a Dona Neuza, com a Selma, Não fica preocupado com isso não. Apenas ore. Deus responde fé. Se você ora com fé, Ele responde, tá? Então, a minha oração hoje é nesta manhã de segunda-feira, primeiro dia útil da semana, hein? Nós já estamos no dia 7 de julho, segundo semestre de 2025. Eu gostaria muito, mas eu não posso. Estão dizendo aqui na live, por que não fazemos uma live de 2 horas? Infelizmente, eu não tenho todo esse tempo, tá bom? Mas sempre que houver possibilidade, a gente faz um pouquinho maior. E se você tem muita necessidade aí de só ouvir a oração, vou começar a colocar a oração está em tal horário, mas depois você não reclame porque você não aprendeu aquilo que precisava aprender, tá bom? Então hoje todo mundo aqui aprendeu que a ansiedade precisa ser entregue nas mãos do Senhor. É o Senhor que cuida das nossas ansiedades. Ansiedades são pertinentes do ser humano. É normal o ser humano ter ansiedade. Mas quando essa ansiedade aparece e ela fica exacerbada, ela fica demasiada, fica muito, então entrega ela nas mãos do Senhor, porque Ele tem condições de cuidar de muita ansiedade. Você tem. Você não tem condição não. Tá bom? Nem eu. Isso, nem eu. Vamos orar? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão envolvidos em uma situação de guerra, de conflito, seja ele político, econômico, social, aqueles que estão debaixo de uma opressão por causa dessas situações, que o Senhor traga eles para a luz e que esses homens e mulheres que estão no comando dessas nações, desses partidos, dessas situações, que eles possam voltar à mesa de negociações e renegociar essa paz que, ainda que seja momentânea, é tão necessária. Eu te peço que cause um desconforto no coração desses homens e mulheres, para que eles possam ter a necessidade de voltar à mesa de negociações, fazendo com que aqueles que são seus filhos, que estão em vulnerabilidade, aqueles que estão mais perto dos problemas, não sejam atendidos mais do que já estão. Eu oro por aqueles que nesse momento foram enlutados, aquelas famílias que estão vivenciando o luto, tempo de tristeza, tempo de tribulação, tempo de dificuldade,
E eu quero te pedir a tua bênção, a tua graça, a tua paz sobre a vida de cada um deles. A tua palavra diz que existe nesta terra momentos de dificuldades. E eu penso que esse momento é um momento de dificuldade para o ser humano. Por isso eu te peço o teu Espírito Santo console o coração de cada uma dessas pessoas que estão enlutadas, familiares, amigos, parentes, que estão nesse momento vivenciando essa tristeza, mas que o teu Espírito Santo é suficiente, é o consolador por excelência para fazer com que a alegria reine, ainda aqui no meio das dificuldades. Eu oro por todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas nesta manhã. Eu oro por aqueles que nesse momento estão vivenciando uma bênção especial de retornar ao caminho, de voltar para o Senhor, de se arrepender dos seus maus caminhos, de se arrepender de terem se afastados. Que o Senhor os abrace também com um abraço fraterno, amigo, amoroso que o Senhor tem sobre a vida de cada um deles. E que a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz repouse na vida de cada um deles com perdão dos pecados e escrevendo novamente o nome deles no livro da vida. E aqueles que estão chegando, que o Senhor os abrace também. Que sejam aceitas como filhos e filhas queridos que são e terem os seus nomes escritos no livro da vida com perdão dos pecados. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que faz isso, um Deus de oportunidades e de segundas oportunidades. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e o seu Fernando. Oro pela avó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza e as suas famílias. Oro pela avó Neuza, a Sandra, que é sua filha, pelo Pedro e o Vitor, que são filhos da Sandra, netos da avó Neuza. Que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida de cada um deles. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas escolas ou estão de férias. Tem muita gente que não saiu de férias, meu Pai, que estão continuando, fazendo uma aplicação para os vestibulares que se aproximam. Que o Senhor abra a mente e o coração deles e que o Senhor também contemple esses que estão nesse tempo que deveriam estar descansando, que estão reforçando aquilo que já aprenderam. Eu oro por todos aqueles que estão nesse momento doentes, acamados, estão hospitalizados ou não, aqueles que estão se recuperando em casa. Eu oro pelos que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que estão debaixo de um poderio demoníaco, espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessas pessoas e te peço, traga paz, alegria, harmonia, felicidade aonde quer que elas estejam e providencie, proporcione momentos de lucidez na vida desses homens e mulheres para que eles possam decidir pelo Senhor. Eu oro, meu Pai, por todos os empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, para que eles possam ter bom êxito, cada um na sua função, e que façam a prosperidade desse nosso país, que tanto está precisando de prosperidade. Eu oro, meu Pai, pedindo perdão dos nossos pecados. Que o Senhor contemple a cada um dos seus filhos e filhas aonde quer que eles estejam. Aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial. Que a porta de emprego se abra para cada um deles. Que aquele projeto, aquele plano, aquela situação, aquele processo que está na justiça, que seja definido rapidamente e que seja favorável sobre a vida de cada um deles, fazendo justiça. Eu oro por todos aqueles que estão na direção do nosso país, do estado onde cada um está colocado, da cidade onde estão colocados. Oro por todos eles, por todos os governantes, por todos aqueles que têm o poder de decisão desta nação.
que sejam homens e mulheres dignos da confiança que lhes foi colocada. E que assim possam agir. E que possam ter as cobranças também necessárias vindas do Senhor para tudo aquilo que fizerem voluntariamente para prejudicarem as pessoas que estão na vulnerabilidade, aqueles que estão mais necessitados. É a minha oração. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Grande abraço, Deus abençoe. À tarde nós nos vemos, se o Senhor assim permitir, ali pelas 18 horas, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até amanhã. Deus abençoe.